e meu Senhor. Ele é Oxóssi, é caçador. Ele é meu guia e meu Senhor. Descendo pelas cachoeiras, teu canto é sereno demais. Me deixa entrar no teu reino, banhar-me nas águas da paz, bela Oxum. Quero saudar os caros ouvintes que a partir de agora passam a acompanhar o programa Voz da Umbanda, direto dos estúdios da Rádio Difusora Caxiense. Esse programa que vai ao ar todos os domingos das 20h20 às 21h50. E você pode participar ligando para os telefones 3221-2658, 3221-7653. Vou repetir. 3221-2658 e 3221-7653. São 20 horas, 28 minutos, 16 graus, 81% da umidade relativa do ar. Quero lembrar aos caros ouvintes que nós temos algumas alterações aqui nos patrocinadores. Agora nós temos o X do Alemão, que antes era a Casa do Lanche, com uma variedade de lanches importantes, de importante qualidade. Uma teleentrega também muito bem, com motoboys bem equipados. Melhor, qualidade não falta no X do Alemão. Também temos a Delta, sistema de segurança. A Delta oferece segurança como câmaras, alarmes, cercas elétricas, interfones. Tudo que você precisar para a sua segurança, a Delta vai lhe oferecer com alta qualidade. É só ligar para o Ezequiel, os telefones 3211-4391, repetindo, 3211-4391, e o celular 9195-6201, 9165-6201. Então, nas câmaras, alarmes, cercas elétricas, interfones, a Delta oferece para você. Na oportunidade, eu mando então um abraço à Ana de Otim, que está sintonizada no rádio, também Anice de Ançã. E Risco Zero Assessoria e Treinamento Limitado. Soluções de segurança de trabalho para a sua empresa, especializadas em treinamentos. Normas 11, 20, 33 e 35. Brigada de Emergência. O contato, Felipe. Celular 8402-3622. Vou repetir. 8402-3622. São os nossos patrocinadores que agora fazem parte do programa Voz da Umbanda, e nós queremos agradecer imensamente a participação no apoio ao programa Voz da Umbanda. Também o Jaime, que é nosso operador de som, está aqui hoje. E Rubens, de Chapanã, meu boa noite, e mais uma vez juntos aqui no programa Voz da Umbanda. O que realmente estabelece esse contato gostoso com o nosso ouvinte. Então quero dar meu boa noite a Saúde Ogum, meu companheiro, amigo, colega de trabalho, e a todos os ouvintes que em casa, novamente, ficam à escuta desse programa que já se tornou tradição em Caxias do Sul, um programa religioso, duradouro, né? Bastante duradouro. Nós temos visto outros programas em outras cidades e tal que passam repentinamente, até porque não existe esse aporte, não existe esse biombo que a gente chama, que são os nossos patrocinadores. Por isso esse programa existe em função dos patrocinadores. Realmente meus parabéns a eles por acreditarem na nossa capacidade. Eu tive a oportunidade de saúde de conhecer o alemão, né?
pessoa realmente muito bacana. Um abraço ao alemão. E também aos nossos ouvintes que pela primeira vez aí mexendo no dial da rádio, não sabe se vê o Fantástico, não sabe se escuta outra rádio. Exatamente nesse momento o seu dial parou no dial da Rádio Difusora, e nós esperamos que você possa nos acompanhar nesse programa, verificando que o nosso propósito fundamentalmente é repassar ou passar algum conhecimento adquirido através do tempo, ou até mesmo ser interpelado pelos ouvintes e discutirmos assuntos em comum à nossa religião. Rubens, eu acuso aqui a ligação do pai Rubens, de Xangô, bairro Tijuca, que pede um louvor ao Oxum e manda para a Diva, Juliana e Márcio. Obrigado, pai Rubens de Xangô, vamos atendê-lo sim, e vamos também mandar essa prece, esse louvor de Oxum, a Diva, Juliana e Márcio. Então fique sintonizado que logo nós vamos atender a sua solicitação. Rubens, dentro da religião, é comum nós temos que enfrentar as mais adversas situações tentando melhorar a vida das pessoas nos mais variados segmentos, seja na área da saúde, também às vezes a questão profissional, econômica, afetiva. E a Umbanda, ela se caracteriza como uma religião de enfrentamento, sobretudo o enfrentamento das sombras, do baixo astral, dos obsessores, entidades que são mal intencionadas. Aí eu te pergunto, Rubens, na tua opinião, qual é a origem do mal? Uma vez, um professor ateu colocou para um estudante, um menino, uma classe de jovens, e disse a ele: quem criou tudo? Ele disse: foi Deus. Ele disse: bom, Deus criou o bem, tá certo? Certo. Mas o mal existe. Por consequência, Deus criou o mal. E o menino ficou estarrecido, não sabia o que responder, porque havia uma certa lógica no que o professor falava. Se Deus criou tudo que existe, se criou o bem, criou o mal. Mas um aluno, mais esperto no fundo da aula, levantou o dedo e disse: professor, deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Existe a luz e a escuridão, certo? Não, certamente. Existe a luz e existe a escuridão. Desculpe, professor, mas existe a luz e a falta de luz. Bom, de certa forma tu tem razão. Então ele começou a dar exemplos de que realmente existe o frio. Professor, existe. Existe o calor? Claro que sim. Não, professor, o senhor me desculpa. Existe o calor e a ausência de calor. Então, naturalmente, existe o bem e a ausência do bem, que passa a se chamar de mal. Mas certamente a gente sempre fala que em instâncias superiores o mal é debelado, o mal é tido como consequência final machucar, lesionar internamente ou mentalmente alguém, ou até mesmo financeiramente ou na parte material, né? Mas é relativo. Eu sempre digo que entre bem e mal é uma coisa relativa. Que quando nós dentro da Umbanda aceitamos a proposição de alguém para pegar um cargo onde existem 5 concorrentes dentro da mesma empresa, se ele conseguir é bem. Para quem? Para ele. E para os outros? Para os outros foi mal. Então sempre vai haver essa conotação entre bem e mal, que pode ser bem para um, pode ser mal para o outro. Então isso é uma concepção humana, meramente humana. Não foi uma emanação de Deus, não foi uma emanação de nenhum realmente ser do mundo superior. Eu acho que isso é uma condição humana, trabalhar com bem, com essa dicotomia bem e mal. Esse é um assunto que
gera muita polêmica, né, Rubens, quando se fala da questão da instância do mal, a origem do mal. Inclusive houve vários escritores, tanto no campo da teologia como no campo da filosofia, que se debruçaram sobre esse tema, tentando encontrar a razão da existência do mal. Por quê? Peguemos os próprios atributos da divindade: onisciência, onipresença, onipotência. Então, uma das grandes questões que surge no campo da filosofia religiosa é: Deus poderia cometer suicídio? Essa é uma questão que a filosofia aborda, né? Deus poderia cometer suicídio? Se ele é onipotente, ele é livre. Como tal, ele poderia. Então são questões que vêm para fazer os seres humanos pensarem sobre o transcendental. O mal é uma instância puramente humana? O Rubens diz que sim. Mas e o que está além da consciência humana? Não pode haver mal? O mal só existe quando há consciência humana. Então essas questões são questões que ficam imbricadas entre o campo da teologia e o campo da filosofia, e nós que somos da religião da Umbanda estamos seguidamente tentando defender as pessoas que adentram aos templos daquelas manifestações negativas, oriundas muitas vezes de um subplano astral que tentam atingir e lesar aquela pessoa. Então essas questões, elas são extremamente interessantes para serem pensadas. Já tive o prazer de participar de congressos na Universidade de Caxias do Sul com um filósofo sobre a origem do mal. Vários oradores que vieram trazendo as suas contribuições, e houve uma demanda muito maior a partir da Segunda Guerra Mundial, onde os judeus foram vítimas, né, do Holocausto, e muitos filósofos se debruçaram sobre esta realidade terrível, nominada de mal, em todas as suas representações. Podem atingir não só o ser humano, mas a natureza como um todo. Então é uma questão interessante de se pensar qual é a origem do mal, porque se fala com muita facilidade, né? As pessoas falam, fez o mal, e tu diz, claro, é relativo. Existe essa crítica ao maniqueísmo, que é bom, que é ruim, que é bom, que é ruim, é bom, não. Então, há um pensamento mais profundo que tenta fazer uma leitura melhor sobre essa questão do bem e do mal. E vários pensadores, tanto no campo da teologia, como eu falei, como da filosofia, até mesmo da ciência, procuraram responder essas questões. Mas são questões abertas, né? Abertas. Acho até, Saul, que adentra um pouco mais do corpo físico, ou enquanto tu é alma, né? Porque a morte nada mais é que mais um passo depois de termos vivido nesse invólucro chamado carne. Nós levamos para o campo astral características do que fomos como seres humanos, e não poderíamos nos desvencilhar. Parece até que tu tem numa perna o mal agarrado e na outra perna o bem preso, né? Então nós temos campos astrais extremamente recheado de magos negros, cuja função, mesmo através do tempo,
a função seria exatamente executar o mal. O mal o quê? Em que sentido? Bom, o mal no sentido de dizimação, no sentido de não haver perdão, no sentido de perturbação, em que a pessoa possa cometer até um assassinato em massa, alguma coisa do gênero, né? Como foi a Segunda Guerra Mundial, com o genocídio todo ocorrido. E na outra perna tu está puxando bem, arrastando. Com a tua ascensão no plano astral, é isso que a gente chama ganhar luz. Eu preciso de luz. Os caboclos precisam de luz. Os Exus precisam de luz. Todo mundo precisa de luz. Até chegar um orixá. Quanto mais ou menos denso fica o teu corpo, mais tu vai pendendo, vai desvencilhando da parte do mal, e a parte do bem começa a preencher esses espaços todos. Porque a função realmente de um espírito de luz é uma manifestação geral de bem, de plenitude, né? Definir o bem, mas de plenitude do ser humano, para que haja vida no planeta Terra. Muito bem, estamos aqui direto dos estúdios da Rádio Difusora Caxiense e eu vou então pedir para o Jaime colocar a faixa 7 da trilogia do CD da programa Voz da Umbanda, né, da faixa 7, para nós homenagear a trilha da Umbanda, a trilha do programa Voz da Umbanda, Nós vamos a faixa 7. Então nós vamos botar para atender ao Rubens de Xangô, do bairro Tijuca. Depois já retornaremos. Fique ligado aí conosco. Senhora do leito dos rios,
nas águas da paz, bela Oxum. Ave Maria, mamãe do céu. Ai, 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 oh, mamãe da cachoeira. É do Oxum. Ai, 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 mamãe é do Oxum. Ai, 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 mamãe da cachoeira. Atendendo a solicitação, então, do pai Rubens Xangô, aí uma prece do Sankara, Ânima, né, que é até ao fundo do programa Voz da Umbanda, aí, atendendo, pedindo para Diva, Juliana e Márcio. Rubens, eu trago aqui um assunto que eu considero também bastante polêmico, mas interessante, sobre as expressões religiões de matriz africana, muito comum, né, muito corrente. E alguns antropólogos já estão revendo esse conceito. E aqui eu quero ler apenas, em forma bem rápida, objetiva, o que traz no livro Essencial do Candomblé, do Ademir Barbosa Júnior. Diz assim: embora hoje o mais comum seja referir-se ao Candomblé, a Umbanda e outras religiões similares como religiões tradicionais de terreiro, ainda é bastante empregada a expressão religiões de matriz africana, embora tal matriz não seja a única a constituir tais religiões. Neste sentido, é bastante esclarecedor o questionamento do professor Idásio Tavares, transcrito a seguir, no qual ele procura denominar as religiões de terreiro como Jejenagôs brasileiras, e que, pelo último termo, ao meu ver, incluiria também a nação de Angola. O nome, ou melhor, os nomes que não nomeiam. Esse é o título do artigo do professor Idásio Tavares, desculpe. Ele inicia assim: fala-se com muita segurança, empáfia e até injúria em religião negra, religião africana e religião afro-brasileira, ou culto mais pejorativamente. Esta terminologia é falaciosa, discriminatória, preconceituosa, redutiva e falsa. Aurélio dizia que os maus termos em ciência são os mais danosos que as nuvens à navegação. Negro é um termo que toma por parâmetro uma cor de pele que nem sequer é negra. Que seria a religião negra? Aquela praticada por negros apenas, ou aquela criada por negros e praticada por brancos, negros, mulatos ou alguém com alguma das 514 tipos de cor achadas no Brasil? Religião negra é um termo evidentemente racista, que é usado pelos brancos para discriminar ou inferiorizar o negro, que usado pelo negro para autodiscriminar defensivamente com sua reserva de domínio rássico e cultural. Africano é absurdamente generalizante, na medida em que subsume uma extraordinária pluralidade e diversidade cultural em rótulo simplista e unívoco. Nelson Mandela é frequentemente mencionado como um líder africano. Jamais alguém chamaria Adolf Hitler de um líder europeu ou de um líder branco, apesar de este ser um defensor da superioridade dos arianos,
que não só necessariamente brancos, mas necessariamente brancos, vez que a maioria dos judeus é brancos, assim como os poloneses, e Hitler os tinha como inferiores, perniciosos, e queria eliminá-los da face da terra. Este rótulo redutivo lembra-me o episódio de nosso grotesco e absurdo presidente Jânio Quadros, chamando o intelectual sergipano Raimundo de Souza Dantas para o embaixador do Brasil na África, por ser ele de pele escura. Quando perplexo, Raimundo replicou: Excelência, a África é um continente. Como posso ser embaixador do Brasil em continente? O burlesco presidente respondeu: Não importa, o senhor vai ser embaixador do Brasil na África. E foi, sediado em Gana. Este é o típico exemplo de absurdo brasileiro, do seu surrealismo de hospício, que muitos adotam como postura científica para empulhar os tolos, os ingênuos, os incaustos. Armadilhas perpetradas por canalhas para capturar os obtusos. Deixemos o colonialismo para definir o super-homem. O rótulo afro-brasileiro também é falacioso. Aprendi no curso primário que o povo brasileiro é composto basicamente de 3 etnias: os índios vermelha, e dos europeus brancas e dos africanos preta. Por definição, portanto, o brasileiro é a combinação de índios, africanos e europeus, brancos, vermelhos e pretos, em proporções variáveis, é claro. Já se disse jocosamente que as árvores genealógicas do Brasil, em sua maioria genealógicas matrilenares, ou dão no mato ou na cozinha, ou dão em índio ou em negro, para satirizar a falsa, ansiada brancura de nosso povo, que nem a importação de italianos e alemães conseguiu satisfazer, muito pelo contrário. Eles é que escureceram, ou seja, os alemães, os italianos vieram para clarear o Brasil e escureceram. Ao menos culturalmente, assim como os amarelos, haja vista a presença de babalorixás na Liberdade, em São Paulo, no Paraná, em Santa Catarina, para não falar das escolas de samba de olhos oblíquos. Ora, se brasileiros já quer dizer parte africano, afro-brasileira, é redundante. Brasileiro já quer dizer parte africano. Afro-brasileiro é ser redundante. Resolvendo a equação, temos B igual a A mais 1, B igual a A mais I e mais E. Ou seja, brasileiro é igual a africano mais índio mais europeu. Logo, AB, afro-brasileiro, seria igual a mais A e B. Africano mais índio mais brasileiro. Tem africano demais nessa equação. Eliminando o termo igual, discriminaremos o afro-brasileiro. A única solução é especificar a origem cultural, etnográfica, se quiserem, da religião. Para mim, seria adequado dizer religiões brasileiras de origem africana, índia ou judaico-europeias, todas nossas. Mas como seria longo demais e detesto siglas, prefiro falar religiões jejinagôs brasileiras. É mais adequado, pode não ser preciso, mas a precisão é um desiderato dos relógios suíços, dos mísseis, dos navios que não afundam e dos filósofos positivistas. Não tenho simpatia por nenhum dos 4. Então ele faz um questionamento sobre a questão das religiões afro-brasileiras, que contempla só uma etnia, e ele diz que há realmente influência de outras, e o povo brasileiro, de alguma maneira, é a mistura de todas essas etnias. Então, Rubens. Incrível, mas o continente mais deturpado na sua concepção é o africano. Porque quando se fala em África, todo mundo vai pensar na cor negra, nos africanos de Togo, nos africanos da Nigéria, nos africanos de Angola, Moçambique, etc, Guiné. Quando, na verdade, nós temos outras etnias dentro de uma África enorme, Egito, todo o povo mais acima, etc. Então, nós temos, como disse o nosso querido Filo porque Quilo, que é o Jânio Quadros, mandou um embaixador para um continente. É como se mandasse para a América do Sul um embaixador para representar um determinado país em todo o nosso continente. Não estou de acordo com o final
né, que ele expressa que, na verdade, essas religiões deveriam chamar Jejinagô. Acho que ele está certo quando se fala em redundância, né, quando se diz afro-brasileiro. Alguns, inclusive, não gostam do termo matriz africana, devido ao fato de que matriz era negra pronta para concepção, né? Então não se fala em matriz, mas são religiões afro-brasileiras. É redundância realmente, porque o Brasil é constituído, em grande parte, de descendentes africanos. Inclusive, estava dando no jornal que em Rio Grande houve massa de senegaleses que entraram de forma proibida e eles não querem expulsar, como é nos Estados Unidos, estão dando um visto passageiro para eles, mas vieram em massa para cá, porque estão passando fome, não tem o que comer lá, e vieram para o Porto de Rio Grande, vieram tudo por aquela região ali. Então nós temos realmente uma miscigenação. O Brasil é um país extremamente miscigenado em termos de etnias, né? Nós temos aqui poloneses, nós temos russos, nós temos vietnamitas, nós temos tailandeses, nós temos... Tu vai em São Paulo, tu vê os bairros chineses, bairros japoneses, etc. Quer dizer, o Brasil, ele... Eu diria assim, ó, se tu pegar um país de origem nórdica, uma Suécia, né, tu vai ver que basicamente, não sei, pode ser que tenha cá um e outro estrangeiro. Mas aqui realmente nós convivemos diariamente. Já com o país enorme nas suas proporções, com um próprio palavreado diferencial de zonas de estados brasileiros para o nosso Rio Grande do Sul, o nosso Rio Grande do Sul para o Nordeste, nomes diferentes para coisas iguais, etc, etc, etc. Então é difícil realmente nós carimbarmos o Brasil como sendo... Nós somos só descendentes de portugueses ou só índios? Não, também muitas outras raças. Mas eu acho que fica, embora um pouco mais longo, né? Eu continuo achando a religião de Umbanda e religiões de origem africana, mas que não se seja a religião Jejinagô. Muito bem, Rubens. Nós estamos... hoje no dia 9 de junho, dia 13 é uma data importante, inclusive é feriado em Bento Gonçalves, em razão de ser o padroeiro da cidade, Santo Antônio. Para nós, o sincretismo é Bará. O que tu poderia falar sobre Bará, já que nós vamos adentrar na semana em que se louva, se rende tributo a este orixá que tem o seu dia no dia 13 de junho. Certo. Sexta-feira, no programa Globo Repórter, eles abordaram a questão da fé das pessoas no que concerne a astronomia, astrologia, que é diferente, e em relação às cartas de tarô, né? E pessoas que mantêm em casa o Santo Antônio como casamenteiro. Da onde surgiu? É milenário, não se sabe da onde que veio a origem, porque que ele é casamenteiro. Mas eles amarram uma fitinha em torno do Santo Antônio e dizem, olha, fulano vai casar com fulano. Eu estava preparado para depois te perguntar uma outra coisa que vai vir à tona. Não sei de onde veio a origem, pelo sincretismo aqui do Batuque, de que o Santo Antônio tivesse ligado a Bará, né? Porque seria, não sei, é difícil, né? Tu já me disse esses tempos, bom, os caras jogando de repente. Mas quanto ao Bará em si, ele é o 880. Todas essas dicotomias que a gente falou, né? Ele pode estar enquadrado, porque ele é o imprevisível. O Bará é o imprevisível. É um orixá de suma importância. O Saul me fez, inclusive, com todo o conhecimento dele, acreditar através do tempo, que era um orixá extremamente considerado, e que deve ser considerado sempre, não por ser superior aos outros, mas porque através dele você consegue o passaporte, né, para chegar aos outros orixás. Desde então, ou faz muito tempo, que eu sempre acho que para você ter uma abertura, por exemplo, você vai fazer uma frente para Ogum,
eu faço primeiro para Bará. Porque isso vai me dar consciência, e a fé é uma coisa estranha, né? Vai me dar consciência de que o Bará vai me permitir com que isso chegue até algum. Não adianta fazer só para algum, não chega. Então, ele é um orixá fundamental no sentido de defesas de casa, no sentido de ser... Eu acho que nós, seres humanos, somos o mais próximo possível, muitas vezes, do próprio Bará. Porque ele é a vibração, ele é o grito de gol da torcida, quando a torcida levanta, né? Ele é o orixá responsável pela nossa coordenação mental, de colocar, ou seja, encaixar as palavras junto com o que pensamos, para que possamos traduzir isso em palavras. É um orixá cujos filhos realmente estão muito bem protegidos pelo seu pai, a sua forma, e é um orixá em que muito bom para comércio. Bom, qual é o orixá do comércio? Bom, um deles pode ser Bará, porque ele tinha uma habilidade muito grande. Data vênia aos que já conhecem a história, né? Mas a gente conhece aquela história, que ele botou um chapeuzinho vermelho de um lado, branco do outro, para pegar as duas fazendas, enfim, todo mundo conhece essa história. Mas é um orixá primordial. Dizem aqui no Rio Grande do Sul que Bará viria de Obará. Oba, rei, Ará, corpo físico. Então, rei do corpo físico, mais do que nunca ligado a nós pelo corpo físico. Mas dizem, isso foi o próprio Saúl que me comentou, que Bará em África quer dizer o ligeiro. E realmente, tem um sentido de deslocamento impressionante, muito rápido. Até por isso, e não existe nada mais rápido que o nosso próprio pensamento. Isso está ligado a Bará. Então o fato de mudar de pensamento, ou pensar várias coisas ao mesmo tempo e incluir mais outra, está através de Bará. Que existe nele sempre uma multiplicação. O Bará é como se eu cortasse um pedaço de alguma coisa e crescesse. Cortasse e crescesse. Duplicasse, triplicasse, quadruplicasse, etc. Então ele tem um poder de multiplicação muito grande. Então o orixá assim, tem que ser mantido com muito zelo, com muito carinho, com muito respeito. E as pessoas que nasceram sob a influência desse grande orixá certamente estão de parabéns. A questão do sincretismo, Rubens, não foi só pelo jogo. Todos os orixás que foram associados a santos da Igreja Católica através do sincretismo, havia uma espécie de correspondência. No caso de Ogum, São Jorge, pelos seus atributos. O Bará, o Santo Antônio, associado a Bará, é razão de ele estar na rua, ser um caminhante, um pregador, um homem que não ficava dentro do templo. Ele saía à rua e fazia os seus comícios. Então temos aí algumas considerações importantes a fazer. O que relacionou com o Bará? A comunicação, é um orixá extremamente comunicativo. Ele que sintoniza. Quando tu vai fazer um trabalho para alguns, quem vai dar o tom, quem vai sintonizar isso é o Bará. Vai fazer para Chapanã, quem vai sintonizar é o Bará. Por isso o Bará da casa, porque sem ele tu fica sem antena. É ele que oferece a condição. É um orixá primordial. O que quer dizer um orixá primordial? Ele foi o primeiro a surgir. Depois, é claro, nós estamos falando de Olorum, porque ele que ofereceu a condição para que os outros viessem. E Bará é que prepara todo o terreno para que os orixás pudessem ser, na sua sequência, feitos. Depois vem Ogum, e Ogum vem para o Aie, preparar o Aie para os outros orixás. E alguns dizem até que o Ogum é uma qualidade de Bará. Há quem diga isso também, né? Isso é uma discussão teológica em África, não é no Brasil. Mas, de qualquer maneira, é uma entidade que ela é, pela sua origem da palavra, que é Exu, esfera, aquele que está em todo lugar. E está em todo lugar, quando se fala em esfera, nós estamos falando de algo quadrado. Estamos falando de algo que circula, né? E que não tem cantos. Então ele está em todos os lugares realmente, como ouvidos e olhos de Olorum.
como aquele que capta aquilo que é dito, aquilo que é pensado, aquilo que é feito através do ato. E sendo assim, é o emissário de Olorum. E se torna depois, nas suas fragmentações, emissário dos orixás também, em relação ao homem e o orixá, e o seu próprio orixá. Quando nós temos o Bará em casa, é ele que leva, é ele que sintoniza a minha frequência com o meu orixá, através das minhas súplicas, através dos meus trabalhos, dos meus momentos de reflexão. E tu está correto quando tu falas em pensamento, ele também regula o pensamento. Ele tem a chave, que no ocultismo se chama arcanos, que abre as portas para que possamos adentrar em algumas frequências no plano astral. Então é o início, o início de tudo. O Olorum, até uma certa discordância de que primeiro tenha criado os orixás funfuns, mas um dos primeiros, ou o primeiro orixá, seria o Bará, ou Exu, através de uma terra vermelha chamada Casterita, né? Que ele fez um montinho, e aí nasceu Iangi, que foi o primeiro de uma série de quase qualidade de Exus que nasciam cada um com uma função, mas Iangi foi o primeiro. Então realmente quem se amarra, que gosta, que enfim tem realmente fé no batuque, no candomblé, tem que dar a esse orixá o respeito merecido. E aqui eu tenho algumas que são algumas colocações que tratam especificamente desse orixá. São as seguintes as principais características do orixá Exu, no caso Bará para nós, que Bará é uma qualidade de Exu, né? Animais, então se usa, por exemplo, desde do galo, cabrito e assim vai, como símbolo, né? Bebida, se usa a água ardente, a cachaça. O chakra básico, é o seu chakra, né? Sacro. Comemoração 13 de junho. Comida o padê. Contas pretas e vermelhas. É um Exu ígneo, é um orixá ígneo, quer dizer, fogo, mas também da terra. Contas pretas e vermelhas, cores preto e vermelho, corpo humano e a saúde. Dores de cabeça relacionadas a problemas do fígado e papapá, né? Dia da semana, não poderia ser outro, segunda-feira. Elemento, fogo. Elementos incompatíveis, comidas brancas, leite e sal. Ervas, arruda, capim, tiririca, hortelã, pimenta, salsa e urtiga. Flores, os cravos vermelhos. O metal também ferroso. Pedras, granada, ônix, turmalina negra e rubi. Planeta Mercúrio, ponto da natureza, ou força, né? Encruzilhadas e passagens. Saudação Laroi Exu, Exu é Mojubá. Símbolo Ogó, um bastão tridente. Sincretismo Santo Antônio. E aqui tem o que tu falaste antes de algumas qualidades e singularidades. Por exemplo, o Exu Elegbara é senhor do poder. Exu Iangi, associado à criação a laterita ferruginosa. Laterita ferruginosa. Exu Agbá, representação coletiva dos Exus individuais. Exu Obá, rei de todos. Exu Alaqueto, rei de Queto, título dado por povo de Queto da Bahia. Exu Elebô, senhor das oferendas. Exu Onigé Ebô, responsável pelo transporte das oferendas. Exu Eleru, senhor do Eru, carrego. Exu Olobé, senhor da faca. Exu Bará, aqui eles colocam como rei do corpo, né? Que na verdade é o ligeiro. E Odará, aquele que vai à frente e mostra o caminho. Então veja que são qualidades, atributos deste orixá, que no dia 13 de junho é comemoradíssimo em todo o estado do Rio Grande do Sul. Claro que Exu é reconhecido em todo o território nacional, mas aqui no Rio Grande do Sul existe uma presença marcante. Existe o Bará do Mercado, o mito do mercado, né, público de Porto Alegre, onde foi sentado um bará, e as pessoas... Hoje já é patrimônio imaterial, hein? Já é considerado patrimônio imaterial a cidade de Porto Alegre, o Bará do Mercado. Então, quando você adentrar no mercado público de Porto Alegre,
saúde, Alupo, né, o Bará, porque ali se tem uma espécie de forte simbolismo do Bará. Outro aspecto importante, o estado do Rio Grande do Sul era tido como província de São Pedro, e alguns atribuem São Pedro a uma característica, né, a uma forma de sincretismo ao orixá Bará. No meu ver, aí fica um pouco dúbio, porque ora São Pedro é como Xangô, ora como Bará, ora tem algumas nações que colocam São Pedro como Xangô. Mas de qualquer maneira também se respeita esse sincretismo. Mas o mais popular de todos é Santo Antônio. Então Santo Antônio, como eu falei, pela sua forma de atuar enquanto era muito ligado à natureza, sacerdote, também, Santo Antônio, né? E um caminhante, né? Um homem caridoso que saía, andava né? nas populações, junto às comunidades mais pobres, curando, e tinha bilocação, ele aparecia num lugar que a pouco aparecia no outro. Então é uma figura realmente muito interessante. Mas nós vamos colocar mais duas preces, a primeira de Exu, preces umbandistas, e a segunda já vamos colocar também de Ogum. Então vou pedir para a prece 1 e 2 para nós ouvir e saudar, né, Bará. Eu tenho um neto que é o Otávio de Bará também, saudando. Não. Inclusive é tão respeitado, né, que é muito comum padê de Exu, que eles fazem muito no candomblé, né? Padê de Exu, que é a primeira coisa que eles fazem. Até porque, para não haver incomodação, que se fala muito que o Exu incomodava muito as Oxum, né? Até por causa de Oxalá e tal, era incomodador para burro. Então sempre foi um orixá também residente nessa questão da alegria, tal. Então, para não haver confusão durante o desenvolvimento do candomblé, ele serve, e até dizem, vem Exu, vem comer, que é uma mistura com uma ecó, alguma coisa que a gente faz aqui, para ele acalmar e deixar com que o desenvolvimento de todo o trabalho seja tranquilo. Mas sabe que exatamente essas questões que foram, ao medida do tempo a gente vai filtrando e conversando com esses babalorixás antigos, eles dizem, isso é mito, porque na verdade se faz isso exatamente porque não há como realizar o ritual se não começar por ele. Não é porque ele vinha atrapalhar, é que o trabalho ficava incompleto sem essa energia que permitia a construção do axé. Então, sem ele, era impossível. Então as pessoas interpretavam, dava errado, mas ele que fazia. Não, dava errado não é porque ele atrapalhava, era exatamente porque estava faltando o amálgama, a mistura necessária para que o ritual corresse bem. Na verdade, xoxó que a gente chama, né? Vem Exu, vem tomar xoxó, que era essa mistura com um pouco de axorô, com o egé, etc. Para que, mas eu acrescento uma coisa interessante de alguns babalorixás antigos, que é para que tenha essa sequência que a gente tem falado, para que a abertura seja feita e tenha um amálgama. Até porque eles não concebem, dentro de uma natureza tão elevada, a ideia de dizer assim, não me convida, eu estrago. Eles não podem interpretar assim. Então, assim, não me convida, mas se vira. Aí não dá sintonia, aquilo que nós falamos. Mas vamos ouvir as preces e retornaremos dentro de instantes. Fique ligado conosco. Oração a Ogum. Ó Senhor Ogum, Senhor dos exércitos, Senhor dos caminhos, Senhor da forja e dos metais, seja minha fortaleza. Não permitas que eu vacile em minha caminhada. Não permitas que eu me amedronte diante do perigo. E não permitas ainda que eu desista de lutar o bom combate. Que sejas sempre meu estímulo para viver. Ó Orixá Ogum, Senhor da guerra, Senhor de Irê, grande orixá que tudo transforma, te suplico, permitas
que eu sempre fique sob a tua égide. Assim, nunca serei atingido. Permitas que eu invoque teu poderoso nome. Assim sempre serei socorrido. E permitas que eu te renda tributo, pois assim sempre serei abençoado. Eu saúdo o Orixá Ogum como grande guerreiro de Olorum. Ogunhé. Estamos de volta, você está sintonizado no programa Voz da Umbanda. Lembrando que nós temos aqui os nossos patrocinadores, Automecânica Medeiros, Brilho da Lua Transportes, o X do Alemão,
que oferece uma infinidade de lanches para você. Você liga e você recebe com muita qualidade o lanche do alemão, o X do alemão. Ervanária São Carlos, que tem trajes para Umbanda, nação e várias ofertas, que você, visitando a Ervanária, você vai ficar realmente impressionado com a qualidade e o bom preço. Escola de Teologia Umbandista, que já está com a sua 3ª turma. Gaval Elétrica Mecânica, Móveis de Face, Serramar Tecnologia e Galvanoplastia. Falando em Serramar aqui, antes de continuar com o patrocínio, quero mandar um forte abraço ao Vitalino Sescon, vice-presidente da Associação de Manda Caxias, que teve aí perda do irmão, que desencarnou agora, né? Nossos mais sinceros sentimentos ao Vitalino, este homem guerreiro, e que passa por um momento ruim com a perda do irmão. Então, Vitalino, nós aqui também externamos a ti e a tua família os nossos sentimentos e coragem. Tudo tem uma razão de ser. Então, nosso carinho a ti que trabalha tanto pela Umbanda. Delta Sistema de Segurança, que faz o que você precisa para a sua segurança. Instala câmeras, alarmes, cercas elétricas, interfones. Todo o sistema de segurança você pode conferir com a Delta. Os fones 3211-4391 e o celular 9195-6201, com Ezequiel, que é o diretor-presidente. E também temos a Risco Zero Assessoria de Treinamento Limitada. Soluções em segurança de trabalho para a sua empresa, especializada em treinamentos, com normas 11, 20, 33 e 35. Quem é da área sabe o que quer dizer as normas 11, 20, 33 e 35. Brigada de Emergência. O contato é com o Felipe, o telefone 8402-3622. Fácil, né? Então, você agora ficou sabendo dos nossos patrocinadores, os mais recentes. E a Milena ligou aqui, um abraço à Milena, para falar sobre Obá e as suas características. Bom, Milena, nós falar de Obá é um orixá que não é tão falado, mas muito importante. Não é porque não é falado que não tem importância. Se equipara a qualquer orixá. Obá. E aqui tem algumas características que eu quero passar para a Milena. Diz assim: Obá, orixá do rio Níger, irmã de Ansan, é a 3ª e mais velha das esposas de Xangô no mito, né? Algumas o cultuam como aspecto feminino de Xangô, o que é errado. É ainda prima de Eoá, a quem se assemelha muito em muitos aspectos. Guerreira e pouco feminina, quando repudiada pelo marido, rodava o palácio com a intenção de a ele retornar. Obá tem como bebida a champanhe, comemora-se no dia 30 de maio, seu dia. Comidas, o abará, acarajé, quiabo picado, contas vermelhas e amarelas, cores vermelho e marrom, rajado, usa-se o laranja também. Corpo humano e saúde, audição, né? Aquela lenda da audição, do ouvido, né? Do seu pavilhão auditivo, da orelha. Audição, garganta e orelhas. Dia da semana, quarta-feira, o elemento fogo e água. Elementos incompatíveis: peixe de água, doce e sopa. Sopa por causa do mito, né? Deram uma sopa com orelha, da própria orelha, ficou. Ervas: candeia, negamina, folha de amendoeira, hipomeia, mangueira, manjericão e rosa branca. O metal é o cobre. Pedras: coral, esmeralda, marfim, olho de leopardo. Pontos da natureza: rios de águas revoltosas. Não é qualquer rio. Saudação ao Baxirê. Para nós aqui no Rio Grande do Sul é Exó. Símbolos: o ofangia, uma espada, né? Que é mais ou menos, eu acho que deve ter a ver com a cimitarra, né? Árabe também, deve se usar o Obá. E o escudo de cobre. Sincretismo, se usa dois sincretismos. Santa Catarina, mas nós, na nossa nação, eu falo por mim, né? Joana d'Arc, nós cultuamos como Joana d'Arc. Obá. Alguma coisa a acrescentar nos filhos de Obá, Rubens? Não. Tinha que ser. Eu só acho que houve um pequeno engano aqui do autor, dizendo que é o orixá do rio Níger. O Inhansan, né? Inhansan que é do rio Níger.
Obá realmente é do rio Obá. É o rio Obá, que é um rio extremamente caudaloso, bem lembrado, que se encontra com o rio Oxum. Sim. E juntos formam um espetáculo. E é nesse rio Obá em que as mulheres desesperançosas da conquista do seu amor vão se banhar para ganhar as graças de Obá de volta ou arrumar um namorado, ou de volta o seu... Meio Santo Antônio, que usava até um Santo Antônio. Santo Antônio. Eu tenho Então aqui nós tentamos falar alguma coisa da Obá, mas os filhos de Obá, Rubens, é importante dizer, são pessoas de uma capacidade de motivação também muito interessante. Se fosse fazer uma analogia, né? O seu contrário, dizem assim, que o contrário de Xangô seria Yansan, né? Na minha opinião, o contrário de Ogum seria Obá, pela sua natureza, né? Ela é um tanto às vezes belicosa também, taciturna, objetiva e na sua seriedade, né? Inclusive quando se fala cronologicamente se dá uma idade mais avançada para os filhos de Obá, pela sua natureza, expressa experiência, compromisso ou comprometimento, seriedade. Mas é um orixá, não é por acaso que é sincretizado com Joana d'Arc. Veste a armadura, tem como símbolo a espada, aqui no sul usa-se as navalhas, a roda com lâminas cortantes, afiadas. É um orixá do preto no branco, é um orixá que determina objetivo, inclusive tem uma relação com o patrimônio material, né, com as coisas ligadas àqueles bens que o homem constrói, que o ser humano, o homem e a mulher constrói durante a sua vida. É uma relação de luta, né, a construção, a própria habilidade de poder construir uma biografia, uma história de vida, está muito relacionada ao Obá. É um orixá que traz essa relação, às vezes dúbia, com sentimentos, quando se envolve amorosamente, é possessiva, né? É um relacionamento, às vezes, muito possessivo, muito determinista, ciumento, né? É característica da própria Obá. Mas é um orixá fantástico para as coisas rápidas, veloz também. A sua capacidade de construção não é lenta, ela é muito rápida. Tem muitas semelhanças com esses orixás que nós chamamos de frente, né? Como o Bará, o Ogum, o próprio Odé. E a sua velocidade é realmente muito espantosa por ser uma Iabá, para ser uma orixá feminino. E essa ideia de ser masculinizada não é na falta de feminilidade. Muito pelo contrário, ela sabe ser feminina, mas o pensamento às vezes é masculino. A forma de encarar as coisas é de um princípio masculino, mas é um orixá extremamente feminino. Tem essa ideia, se diz que comumente as filhas de Obá têm um certo problema na relação sentimental. Custa muito arrumar realmente seu par perfeito, seu par ideal, e muitas ficam solteiras. Mas em compensação, para compensar isso tudo, tornam-se excelentes gerentes comerciais, mulheres de administração. Então, através do trabalho, elas fazem essa compensação. Realmente tem uns filmes muito, não só do próprio namorado, mas dos amigos, né? Os amigos, o Saul tem uma amiga de Obá, tem filmes dos amigos que possam retirar isso em torno dessa amizade que ela cultua pelo Saúl de Medeiros. Em tese não pega a cabeça masculina. Em tese não pega a cabeça masculina. E também se usa, muitas vezes, para uma cirurgia. Quem vai fazer uma cirurgia pede-se para Obá pelo bisturi e tal, porque ela possa... Pelo corte. Perfeito. São 21 horas, 30 minutos, 16 graus, uma noite agradabilíssima para ser inverno, né? 9 de junho, estamos bem aqui, aquecidos, 94% a umidade relativa do ar, você está sintonizado no dial 1250. Você quer ligar? Pois bem, o telefone é 3221-2658 e 3221-7653. Estou na companhia do Rubens de Chapanã e também do Jaime, que está aqui hoje sintonizado, né? Fazendo toda a parte de operação aqui, como operador na Rádio Difusora Caxiense. Nas noites de domingo, a nossa companhia também. E você, caro ouvinte, esse que vos fala, claro, Saúl de Ogum. Eu vou te perguntar, eu gostaria que tu fizesse o teu esclarecimento
que eu não posso dizer que tu tenha que saber tudo, mas você nos dá uma ideia mais ou menos perfeita. Eu não tiro o fato do Bará, do Exu, ser muito rápido, ser lépido, né? Pelo fato do sincretismo. Então jamais eu vou dar uma característica só pelo sincretismo, porque o sincretismo veio depois. Mas muitos pelos itãs. Então, pensa razoavelmente comigo. Por que o Xangô é o orixá da justiça? Da justiça. Recorrendo aos itãs, Xangô tinha 6 ministros à sua direita, 6 ministros à sua esquerda, para se aconselhar com eles, de repente. Houve um conflito entre 2 ministros, um de direita e outro da esquerda, e ele não interferiu, e os 2 acabaram basicamente se matando. O povo, irritado, expulsou Xangô de Oió, aonde ele viria se enforcar num pé de obi ou bacossô, etc. Então, aí haveria injustiça por parte do Xangô, nesse momento. Outro fato que denota isso, pelos itãs, meramente pelos itãs, é que ele, em conluio com a Yansan, embebedaram Ogum para ficar com a Yansan, que era a mulher de Ogum, aonde denota-se justiça. Então, por que se denotou através do tempo que é um grande orixá, extraordinário orixá, mas por que se ligou o Xangô à justiça? Pelo fato de ser ele o senhor do império todo, por ser o rei majestoso? Aonde está o senso de justiça? Bem, Rubens, qual é o homem mais justo depois... Então vamos colocar aqui a figura de Jesus. O homem mais justo no Evangelho. Salomão. Salomão foi considerado o homem mais justo de todos os homens, exatamente por ser um rei. Antigamente era a teocracia que dominava tudo. E Xangô, rei de Oió. E Xangô era um homem que chegou à realeza, mesmo que alguns itãs afirmem a sua capacidade, a sua rapidez no raciocínio de negociar e até de uma forma equivocada dizer que seja um trapaceiro, não é bem assim. Xangô, por ser rei de Oió, ele era o que decidia tudo o que se deveria fazer e o que não se deveria fazer. Que, aliás, deva-se dizer, depois de Oranian, enfim, Dadá, que era o terceiro rei, seu irmão, que era um pouco fraco, foi despojado do seu cargo por Xangô. Isso. Então todo rei é que decidia. Antigamente era o rei que fazia os rituais, por isso uma teocracia, né? Ele que fazia que definia as questões do sagrado, ele que definia as questões de justiça, e era ele que fazia as suas enfim, até em relação às guerras, era tudo decidido pelo rei. E Xangô representa exatamente uma outra faceta que não é colocada muito nos itãs. É tido como a justiça divina. É o representante, né, o recipiente, aquele que é o porta-voz da justiça divina. Então, por isso que se associa Xangô a rei. Salomão, provavelmente, se tu vai ver no Evangelho, era um típico filho de Xangô. Pelas suas características, como ele se apresenta. Um homem de uma sabedoria, né, ímpar. Dizem que há quem diga que gostaria de ver um encontro de Salomão com Aristóteles, por exemplo. Seria 2 mentes brilhantes se encontrando. Mas, enfim, a história é essa. A justiça está relacionada à posição que ele ocupa. Ele é um porta-voz da justiça. Se é que no mundo nosso não existe justiça mais injusta do que a justiça humana, né? Eu não vejo nesse aspecto, mas está sacramentado, quem sou eu para dizer isso, mas eu não vejo o aspecto da majestade regular a justiça. Que justiça? Uma justiça saudável, uma justiça que seja negativa, etc. Até pode ser dado a ele essa incumbência por Olorum, embora nem nos itãs se fale isso, né? Não se fala jamais
na questão do Xangô ser o senhor da justiça. Eu acho que isso veio através do tempo, através da África, etc. Mas não entrou nos itãs principais, ao menos eu nunca vi. Porque, na verdade, não podemos confundir justiça com direito. Quando se fala em justiça, nós estamos falando em julgamento, né? E Xangô sempre foi um excelente julgador. Ele sempre teve a capacidade de interpretar, por isso o homem da lei, interpretar os fatos e dar a sua versão de uma forma muito sábia. Quando nós falamos em direito, a maioria dos caras ligados à jurisprudência diz que o direito é torto, porque é exatamente interpretado pela mente humana. Mas, em tese, o direito ele é uma instância que tenta fazer justiça. E quando nós falamos em justiça, a justiça ela não pode ser torta, ela não pode ser injusta, né? Então, o Xangô, na verdade, ele tem esse atributo da justiça pela sua sapiência. Ele é um orixá que tem essa representação de ser porta-voz. E quando se fala em itãs, aí o que acontece? É mito, né? Se tenta colocar homens com atribuições de orixás. Isso é um grande equívoco que acontece na história. Tem que se chegar além disso. Então, Xangô, na sua essência, como orixá, como senhor absoluto, vindo de Olorum, ele traz o seu conhecimento em relação aos direitos e deveres e sentencia, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é um orixá que traz essa propriedade, esses atributos vindos do grande senhor maior que é Olorum. Agora, o que está nos mitos, por exemplo, esse mito do Exu, do bonezinho verde, isso é em África, eles riem. Eles dizem, não existe isso lá. O Pranão escreveu. Pois é, inclusive eu vi isso em São Paulo, um Babalô Chalquim, dizendo isso é ridículo, isso não existe em África, isso é feito aqui. Então tem muita coisa que é construção brasileira. Mas, te dizer, aí teria que fazer um estudo mais aprofundado, porque que Xangô, é como dizer o Ogum, o senhor da guerra, como se ele só fizesse isso. Não é assim, todos os orixás têm a sua habilidade, né, para o enfrentamento, mas colocam como senhor da guerra. São as definições, às vezes, muito apressadas, né? Mas que Xangô tem uma relação com a justiça, eu creio muito nisso. Felipe pediu que enviasse um alô ao Caboclo de 7 Flechas e aos alunos da Escola de Teologia. Então, um abraço aos alunos da Escola de Teologia, terceira turma, né? Um abraço à Casa de 7 Flechas, aos médicos da Casa de 7 Flechas, um abraço ao Felipe e aos alunos do curso de Teologia, que nessa segunda cabe a mim o fato de representar os professores nesse dia e passar a eles algumas coisas a respeito de mediunidade. E a Edilésia, um abraço a Edilésia de Oxalá, que pede uma reza de Oxalá. Ela está no bairro Pioneiro. Então vamos, amanhã Edilésia, vamos oferecer depois uma reza de Oxalá. É importante as pessoas estarem sintonizadas aqui no dial 1250 do programa Voz da Umbanda. Um outro aspecto, está muito em moda se falar em bullying, né? Você, como é que você vê como era, como é hoje e como poderá, se houver realmente, melhorar a questão do bullying em relação à religião? Os nossos meninos, os nossos filhos sofrem bullying pelo fato de serem umbandistas ou se declararem umbandistas nas escolas? Olha, Rubens, eu não tenho visto ou ouvido esse tipo de agressão em relação a quem é da religião. Até porque nós fomos lá no CASE e lá são menores infratores, né? E é interessante que os mais respeitados são os que são relacionados às religiões de Umbanda e do Batuque. Os das outras religiões têm uma certa distância, mas respeitam muito eles, porque nós perguntamos para eles se eles enfrentavam esse tipo de estigma, né, de resistência ou de agressão e qualquer terrorismo que poderia partir por parte de outros que fossem adeptos de outros credos religiosos. Certo que não, que muito pelo contrário, eles eram respeitados e até temidos. Existia um mito de que
eles pudessem fazer algum mal, rogar alguma praga. Eu não tenho visto isso nas escolas. Às vezes que eu estive falando alguma coisa sobre a religião nas escolas e até na universidade, alunos que são adeptos se manifestaram e foram muito bem aceitos pelo grupo. Não sei se isso no passado existia, mas deve existir de uma forma ou de outra em algum lugar, claro que sim, mas acredito que menos, acho que passa a se respeitar mais. Eu acho que existem outros tipos de ataques que são piores, né? Esse não é um caso que se preocupa, até porque as pessoas não se assumem muito, né? A forma de revide, se é que é preciso ter revide, aos evangélicos que declaram notoriamente, né, a sua religião. Escreve no carro, né, tá escrito lá com decalque e tal, olha, Jesus é nosso Salvador e coisas do gênero. A Umbanda, como revide, apenas como revide, teria o fato de usar as expensas, ou notoriamente, publicamente, suas guias. Hoje eu estava na rodoviária e vi um indivíduo com uma guia no pescoço, para fora da camisa. Podia estar por dentro, mas está para fora da camisa. Como é que tu vê essa questão das pessoas ostentar as guias? Isso deve ser feito, isso deve ser um pouco parcial, vai devagar, não é bem assim? Olha, Rubens, eu sou contra qualquer exagero, né? Mas o fato de a pessoa usar uma guia, né, eu acho bonito. Eu acho que se a pessoa se sente identificada, ela está mostrando a sua identidade religiosa através da guia, naquilo que ela crê, eu acho bonito. Eu acho que a pessoa tem e deve usar. Às vezes tu vê um certo exagero, mas isso é em todos né, são vários segmentos que tem pessoas com muitas tatuagens, pessoas com piercings e tal, chama atenção. Mas o importante é que eu acho que não deve se ter um olhar tão crítico. Eu tinha mais, hoje eu tenho menos em relação a isso. A pessoa ela se sente bem, deve usar, e não vejo nada de errado nisso. Os evangélicos, por exemplo, colocam o papel deles, o carro é dele, se Jesus me deu, ótimo, que bom. Eu uso guias, por exemplo, uso uma guia no retrovisor, e vejo pessoas que usam também, adesivos. Então, acho isso válido, é uma forma de revelar-se, né? De dizer, essa é a minha crença, esta é a minha atitude. Cada um se apresentar socialmente. Então, tem pessoas que gostam de usar bastante guias. Não tenho nada contra. Acho que a pessoa tem que se sentir bem e fazer aquilo que acha. Até porque identifica. Acho que é outra coisa, tem que ter coragem, né? Às vezes tem que ter coragem. Perfeito, tem que ter coragem. Nós já paramos em determinadas lancherias, descemos de branco, tudo com guia, né? Porque vimos de uma sessão, não tinha por que esconder as guias. Embora a guia seja um elemento de proteção, não de ostentação, mas de proteção. Não é para representar que eu sou um bandista. A guia tem a função realmente de proteção. No momento que você a expor demais, você está tirando um pouco desse grau de proteção, porque atrai muita atenção e muita coisa negativa pode aí se estabelecer. Então, normal a pessoa usar, mas tentar usar por dentro da camisa, que isso te dá o senso de proteção. Mas às vezes a pessoa tem a sua guia de proteção já imantada no templo, e às vezes ela utiliza aquilo como uma forma, né, de identificação exatamente para isso, para dizer, olha, eu sou, até como para sinalizar. É comum tu ver pessoas, por exemplo, com a camiseta do clube. Hoje não se dá mais bola, né? Usa. E nem por isso há uma espécie de bullying em relação a isso. Não, tu não vai aqui porque... a não ser no próprio estágio, por ironia. Mas o fato de usar a guia não quer dizer que a pessoa esteja cometendo um ato incorreto, né? Para ela estar com a guia na rua. Ela pode usar. Mas claro que deve ser de uso exclusivo. E evitar que as pessoas coloquem a mão. Porque o que imanta, na verdade, no meu ponto de vista, não é o guia. O que imanta é o teu DNA, teu próprio suor, é tu imantando com a tua própria energia. É tu que vai criar um campo magnético com essa guia. Tanto que os objetos que tu usa são teus. E tem pessoas que vão pegar,
têm sensibilidade, vão fazer uma leitura da tua personalidade, às vezes pegando o teu objeto, uma roupa, porque tu já imantou ela com a tua energia. Não se imanta com a energia do guia, se imanta com a tua energia. Então, é por isso que se usa, né, o anel, a guia. É que tem a guia sugestiva, né, Saulo? Eu acho sempre válido tu ter alguma coisa sugestiva. Se aquilo te anima a vencer, a ultrapassar os teus obstáculos, excelente. Mas aí tu entra no fato da guia sugestiva. Então eu não preciso passar pelo cruzamento, eu não preciso cruzar a guia e tal. Simplesmente eu boto ela e manto com o meu suor, etc., com o DNA, tal. Eu acho que esta guia de proteção, ela tem que ser mais... Não, mas aí nós não estamos se entendendo. O que eu estou te dizendo é que as guias usadas por um babalorixá e um sacerdote ou médium é uma coisa. Nós estamos falando de pessoas na rua. O que imanta uma guia, na verdade, é a tua energia. Né? Tu pode passar pelo processo de cruzamento, só que ele tem um quantum de energia que vai se manter. Tu tem que renová-lo, não é isso? Então, a partir do momento que tu renová-lo, sim, tu vai mantendo. Mas ele é renovado para ti. Não é para o Rubens A, B ou C, é para o Rubens fulano de tal. Ela é exclusiva para ti. E cada energia, ela é única no universo, é um DNA. O teu caboclo é único para ti. Entende? O teu Exu também. Então nós sabemos disso. Então quer dizer, a tua energia, ela já é um registro. Teu próprio suor, teu próprio DNA, ele é exclusivo. Quando tu bota uma guia, então se eu pegar a tua guia e dizer, imanta para mim, não. Essa já é dele, já tem o DNA dele, já tem a energia dele própria dele, como as tuas roupas. Eu não vou tirar essa energia. Ela vai estar ali, ela vai estar imantada com a tua própria essência. Então, quando a pessoa usa muito uma guia, ela acaba transplantando para aquela guia um tipo de energia dela, que é muitas vezes maior do que do guia que está lá fora. Agora, quando ele está no templo, ele está na câmara, aquelas guias utilizadas para o ritual, sim, elas são imantadas, preparadas, e deve ser exclusivamente para o ritual dentro do templo. João Otávio envia um alô ao seu Saul e Rubens. Muito obrigado. Tem uma filha de 12 anos assumida umbandista e... tem uma filha de 12 anos assumida umbandista, sem revide de outros. Que bom. Também não vejo esse... Muito bem, nós vamos encerrar. Vamos deixar para a Edilésia, Oxalá, a última reza do CD2. O CD2, a última reza. E vamos homenagear então a Edilésia. Rubens, as tuas considerações finais. Minhas considerações finais é que os nossos ouvintes em casa façam uma espécie de sancionamento interior. Que façam sempre uma projeção da semana. A gente diz assim que todos os dias aqueles bons de alma, de coração, pedem a Deus, ei, Deus, coloca alguém na minha vida hoje que eu possa ajudar. Que você possa fazer um inventário no final da semana e dizer assim, ei, eu tive a capacidade de ajudar alguém. Eu não vivi só de infelicidades, a minha felicidade está no fato de eu poder enxugar uma lágrima do meu semelhante. Então eu peço que vocês reflitam sobre isso e que tenham fundamentalmente uma ótima semana. Ok, quero renovar meus cumprimentos aos caros ouvintes, a todos aqueles que estiveram sintonizados no Dial 1250. Desejo uma boa semana, que o Orixá Bará nos abra os caminhos, nos fortalecendo. E renovo sempre os cumprimentos aos patrocinadores também. Quero externar um forte abraço e beijo à minha esposa, Elorixá Tânia de Manjá, que está sintonizada também no Dial 1250. Domingo que vem, Anael de Odé e Marcos Luciano de Oxalá estarão aqui com o programa A Voz da Umbanda. Até domingo, você de novo sintonizado no Dial 1250. Um bom início de semana e uma boa noite. Babalain, babalain, babalain,
aboló não é jumpé, e aboló não é jumpé, e a Marcela de Bocum, e a Orô, e aboló não é jumpé, e a Marcela de Bocum, e a Orô, aboló não é jumpé, aboló não é jumpé, a Marcela de Bocum, a Orô, a Iê, faminha, a Marcela de Bocum, a Orô. Ele o aboloro é jumpé, e aboloro é jumpé, a Marcela de Bocum, e a Orô, e aboloro é jumpé, e a Marcela de Bocum, e a Orô, aboloro é jumpé, e aboloro é jumpé, e a Marcela de Bocum, a Orô, e a Iê, faminha, a Marcela de Bocum, a Orô. Ele é chumo, ele é chumo, bari bobari ele peu, oni more em jacunda o, bari bobari ele peu, Acabamos de apresentar o programa A Voz da Umbanda, promovido pela Associação de Umbanda Caxias, que há 16 anos vem representando o afro-umbandismo caxiense, sempre buscando a união para um verdadeiro compromisso religioso. Uma boa noite e um bom início de semana com muito axé para todos e todas que acompanharam o nosso programa.